Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, o domingo da 70ª, é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu, ao romper da manhã, a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, um denário, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase à 11ª hora, ainda achou outros por ali, e disse-lhes: Por que ficais aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse o senhor da vinha a seu feitor: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 11ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles, dizendo: Amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um dinheiro. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Podem sentar-se. Hoje é o dia 31 de janeiro, último dia do mês, e é o domingo da 70ª, começo então da pré-quaresma, uma mudança na liturgia da igreja, tanto é que até nos paramentos isso se reflete, o paramento é da mesma cor do tempo do advento. Já entramos no tempo, começamos a entrar num tempo de penitência. Amanhã, dia 1º de fevereiro, é a festa de Santo Inácio, bispo de Antioquia e martirizado no ano 110. Na terça-feira, dia 2 de fevereiro, é a festa da apresentação de Jesus e a purificação da Santíssima Virgem, festa de 2ª classe. Dia 3 de fevereiro é ferial, porém se faz a memória de São Brás, bispo e mártir. Na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, é a festa de Santo André Corsini, bispo e confessor, também festa de 3ª classe. Na sexta-feira, dia 5 de fevereiro, é a festa de Santa Ágata, virgem e mártir, festa de 3ª classe, e é também a primeira sexta-feira do mês de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, sábado, é então a festa de São Tito, bispo e confessor, também festa de 3ª classe, com memória de Santa Doroteia, virgem e mártir, é também o primeiro sábado do mês. O próximo domingo será, dia 7 de fevereiro, o domingo da 60ª. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começo do tempo da 70ª, ou seja, 70 dias para a Páscoa, já que a 40ª, a Quaresma, são 40 dias antes da Páscoa, a 70ª são 70 dias para a Páscoa. Então, nós já começamos num período pré-quaresmal, chamado, em que a liturgia torna as suas cerimônias mais austeras,
É verdade que ainda se pode usar flores no altar, como estão aí. Porém, o sacerdote já está de roxo. Já é um começo de penitência. E então a Santa Igreja começa a pôr textos para nós que são relativos de uma maneira mais direta e insistente, à necessidade de salvação, de penitência e de conversão. O texto da epístola, tirado da epístola de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz uma comparação curiosa com os atletas. Ele diz que, não sabeis, irmãos, que os que correm no estádio, todos correm em verdade, mas um só recebe o prêmio? Correi, pois, de modo a alcançá-lo. Todos os que combatem na arena, de tudo se abstêm, e eles, em verdade, o fazem só para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Vejam bem que São Paulo faz uma comparação curiosa entre os esportes mundanos e a salvação eterna. E note que nós, nessa comparação, a vida eterna tem grandes vantagens. Em dois sentidos ela tem vantagens. Primeiro, ele próprio assinala: os que correm no estádio, os que vão para a arena lutar, porque naqueles tempos, esse costume que nós temos hoje de esportes. Por que de 4 em 4 anos a Olimpíada? Só não teve o ano passado por causa da epidemia. Mas se não teria, e acho que vai ter esse ano. É um costume que retomou o paganismo. Não é um costume cristão. A Olimpíada é chamada Olimpíada dos Tempos Modernos. Ela começou em 1896. Já no final do século XIX. Se retomaram, e a primeira foi feita em Atenas, para retomar as Olimpíadas que eram feitas lá pelos gregos, etc. Então, eles retomaram um costume pagão do século XIX e mantiveram até hoje, de tal modo que a humanidade toda fica presa a, de 4 em 4 anos, celebrar esta Olimpíada. Na verdade, uma retomada do paganismo, do costume pagão. Porque aqui São Paulo fala, o mundo era pagão. Então havia as Olimpíadas, os esportes, aliás, esportes em geral muito sanguinários, sobretudo em Roma. Se matava e morria nesses esportes, matava mesmo. Então, São Paulo assinala primeiro isso. Essa gente que se abstém, que se esforça, e diz até que os atletas não vivem muito, porque se esforçam muito na juventude, né? Então, eles fazem tudo isso para conseguir uma coroa que perece. Hoje em dia é uma medalha. Mesmo que seja de ouro, é algo que depois passa a fama dele. E mesmo que ele fique muito célebre, o que é muito raro, ele vai morrer um dia também. Mas a coroa que se alcança para a eternidade, esta não perece. Então é a primeira grande vantagem. Mas há também outra grande vantagem, que talvez passe despercebida à primeira vista. É o quê? É que, como São Paulo diz no início, muitos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. Então, de muitos que disputam, só um vai ganhar o prêmio, vai ganhar a medalha. Então é difícil, é muito difícil. Se 10 vão correr, você tem chances, as suas chances são muito poucas de você ganhar o primeiro lugar. E se você ganhar o segundo lugar, você não ganhou, ponto final. Então só um recebe a coroa. Ora, aqui na eternidade, aqui no mundo, para a salvação eterna é diferente. Já pensou se fosse assim? Só pouquíssimos? Não. Nosso Senhor quer salvar a todos. Os juízes das Olimpíadas só querem dar a medalha de ouro para um. Só vão dar a medalha de ouro para um. Assim é a regra. Mas o bom juiz, o bom Deus,
quer dar a coroa a todos. E se poucos ganham, é culpa dos corredores, que são preguiçosos, não se abstêm de tudo. Então devemos olhar o exemplo desses atletas. Eles se esforçam tanto, se abstêm de tanta coisa. Se sabe que os jogadores de futebol fazem concentração antes de jogar bola, antes de uma partida, para se preparar para aquilo. Então, por que nós não podemos nos preparar, fazermos a nossa concentração, o nosso treino, etc., de uma maneira muito mais elevada? Justamente o tempo da 70ª é proposto para isso. Todos esses tempos de penitência que a Igreja Católica estabelece. E então passamos para o Evangelho, o texto que foi lido agora há pouco em língua vernácula. Nesse texto, o principal, uma das coisas principais a se reter é o convite de Deus. Deus nos convida, porque o dono da vinha aqui simboliza Deus. Nosso Senhor nos chama, Ele nos chama durante nossa vida, em diversas horas. Mas a realidade é que nós muitas vezes recusamos. Deus chama todos aqueles que encontra, quaisquer que sejam. Veja bem que é diferente dos juízes dos esportes. Não, nosso Senhor chama todos à coroa, não só um. Chama todos à coroa. E todos podem ganhar. É diferente dos esportes onde todos vão atrás da coroa, mas só um ganha. Só um sobe no pódio. No caso de Deus, não. Nessa competição, todos podem ganhar. No entanto, a recusa é um fato. É um fato que os homens recusam o chamado de Deus. E a prova é a vida mundana que a grande maioria leva. Então é preciso investigar um pouco. Por que recusam? São eles que recusam. A culpa está neles. Mas por que recusam? Então, essas causas que podem explicar a recusa do ser humano, elas são, ou pelo menos as desculpas que eles dão, né? Porque de fato são desculpas. Eles não têm desculpa para isso, eles não têm motivo para se justificar, mas a desculpa exterior é esta. Então a primeira, elas podem ser divididas em exteriores, fora do homem, ou que estão dentro do homem, dentro daquele que recusa. Fora do homem, elas são o estado de vida deles, suas profissões, seu ambiente familiar ou seu ambiente social. São as justificativas que são dadas mais comumente, e às vezes até no confessionário, ainda que muitas vezes o próprio penitente diga, não é para me justificar, mas faz um discurso longo sobre os motivos que levaram a cair em tais e tais pecados. Então, é o caso da pessoa que alega que ele está numa profissão onde há muitas ocasiões de pecado, onde o ambiente dessa profissão é de gente perdida. É o caso da pessoa que argumenta que ela se converteu, mas a família dela não se converteu. Então, é uma agonia. Não se pode falar sequer de tal ou tal coisa e a confusão se faz na família. E por isso ela ou ele cede em tal ponto, de modo que de uma hora para outra ele nem se deu conta, caiu em pecado. Mais ou menos assim. Dá os argumentos, justifica alegando isso. Então, muitas vezes são pessoas que vivem na fantasia. Pessoas que não sabem ou não querem encarar a realidade como ela é. Elas procuram um refúgio na fantasia delas
e elas assim não medem a realidade como ela é, de tal modo que são sempre surpreendidas pelo ambiente exterior. Elas não se preparam para enfrentar. Elas têm medo, e esse medo é alimentado pela sua fantasia. E com isso, elas não têm argumentos na hora, elas não têm como se comportar naquele momento, e elas acabam seguindo. O ser humano é um ser que segue muito. O ser humano é muito sensível à autoridade. Já se fez até testes psicológicos para mostrar isso. O ser humano segue, é impressionante como ele vai atrás dos ambientes. É por isso que os inimigos de Deus procuram especialmente mudar as leis. E é por isso que o nosso mundo atual, moderno, ele é pior do que todos os outros, do que mesmo o mundo pagão. Por quê? Porque o mundo pagão tinha vícios terríveis, sem dúvida. Mas as leis do mundo pagão, embora muito duras, não tinham coisas tão perversas como as leis do mundo de hoje. Por quê? Porque a dominação vai muito por aí. Eles já viram que uma opressão que derrame muito sangue é algo que pode ser útil em determinados momentos, mas nem sempre a coisa caminha. Então é melhor que caminhe pela opressão mais ou menos disfarçada. E essa opressão, ela um dos instrumentos principais são as leis. As más leis, evidentemente. Leis que não vêm de Deus. Então as pessoas tendem a seguir, porque elas se apegam às suas fantasias, às suas imaginações e não querem encarar a realidade como ela é, a fim de pedir forças a Deus e de até mesmo procurar outros para resistirem mais fortemente a essas imposições. Então, com relação a isso, se pode dar o exemplo dos mártires cristãos dos primeiros séculos. O mundo pagão, como eu acabei de dizer, de certo modo ele era menos mal do que o nosso, porque era menos hipócrita, mas era mais brutal. Sem dúvida nenhuma. Era mais brutal, pelo menos em relação a esse mundo moderno, de um modo geral, onde nós vivemos. Porque naquela época era a morte. O que esperava os cristãos muitas vezes era a morte. E nesses estádios aos quais São Paulo fez menção, muitíssimos cristãos foram sacrificados, crucificados, lançados, cortados em pedaços, devorados por leões, por ursos, esmagados por touros, etc. Isso está até hoje, como por exemplo no Coliseu em Roma. Se vê as galerias até hoje, onde as feras saíam de baixo para cima. Era uma construção impressionante, tanta engenharia para a morte, né? As feras saíam do subterrâneo e vinham para a arena para devorar os cristãos. E eles se comportaram, eles se mantiveram. Houve sempre os fracos que caíram, né? Mas muitos se sacrificaram, muitos resistiram, e depois de séculos a igreja venceu. Então o exterior, por mais que seja difícil, sem dúvida nenhuma, ele foi previsto por Deus. E nosso Senhor nos convida mesmo com esse exterior adverso. Os outros motivos são de ordem interior. São, sobretudo, o nosso temperamento e o nosso caráter. Sobretudo o temperamento. As pessoas tendem a fazer do temperamento uma determinação. Então, ele é assim, pronto, ponto final. Ele não consegue, ponto final. Ele tem tais e tais heranças genéticas, porque isso é uma mania também de hoje, transformar a genética numa determinação, numa necessidade. Na verdade, é uma influência, sem dúvida. Mas nós não somos como os cachorrinhos ou como o gado. A gente sabe que o criador de gado bom e o criador de cachorro bom, ele é racista.
Ele não mistura o cachorro de raça, nem mistura o boi dele, porque ele sabe que vai perder a qualidade. Certo? Porém, os seres humanos não são assim. Os seres humanos não são só matéria, carne, eles são também espírito. E isso, e além do mais, a graça de Deus que pode elevar tudo isso. Entre os grandes santos da igreja, houve gente de todas as raças. Então, o temperamento, a genética, tudo isso influi, isso pode causar dificuldades? Pode, sim. Porém, nada disso pode fazer com que Nosso Senhor não nos dê seu convite de uma maneira suficiente para que nós possamos corresponder e sermos salvos e nos santificarmos. O que falta é a correspondência. Assim, por exemplo, nós temos na vida de Santo Antonino, bispo de Florença, do século XV, o caso de uma mãe que veio com um filho já crescido, mais ou menos, e que não andava muito bem, e ela, com aquela preocupação de mãe a respeito do filho, e chegou para o bispo, sabia que o bispo era um homem de Deus, e pediu para que rezasse, para que a mão de Deus estivesse sobre a cabeça do filho dela. Pediu insistentemente para que o bispo rezasse, para que isso ocorresse, porque ela estava com medo do que o filho ia ser no futuro, etc. Então, Santo Antonino respondeu: está bem, eu rezarei por isso, mas que ele também mantenha a cabeça sobre a mão de Deus. Há sempre a necessidade da correspondência, da nossa parte, procurar nos manter sobre a proteção, sobre a ação de Nosso Senhor. Se não fizermos nossa parte, não adianta, porque nós somos seres humanos e não podemos negar isso sim, é uma fatalidade. Nosso Senhor nos criou como homens, nós somos livres, não adianta. É com nossa liberdade que nós vamos nos salvar ou nos perder. Então, lembremos isto, tenhamos isto para prepararmos a nossa quaresma, que daqui a 2 semanas virá. Deus nos convida. Nós podemos recusar, mas até quando Nosso Senhor vai nos convidar? Porque Ele convida, mas com uma recusa, 2 recusas, os convites poderão se tornar mais escassos, ou talvez não tão prementes. E se nós, com a nossa infidelidade, porque toda recusa é sinal de infidelidade, se nós recusamos 1, 2, 3 vezes, repetidas vezes, será que isso não levará a diminuir a intensidade, a eficácia dos convites de Deus? Deus não tem nenhuma obrigação de nos convidar. A rigor, Ele poderia convidar só uma vez. Quer, não quer. Com os anjos foi assim, né? Deus convidou e os anjos, a maioria quis, mas uma minoria não quero. Pronto, inferno. Conosco não é assim. Ele nos convida repetidas vezes, mas nós não sabemos quando é que os seus convites terminarão. Então, mais uma quaresma que se aproxima, mais um tempo de penitência que se aproxima. Façamos como os atletas. Façamos como se fossem muitíssimos e o convite fosse só para para ganhar o prêmio. Então, se esforçar ao máximo, treinar o máximo. E treinar, é claro que eu digo, o principal treinamento para nós é a oração. É suplicar a Nosso Senhor que vença a nossa preguiça, que vença a nossa moleza, que vença a nossa procrastinação. O que é isso? Vem de uma palavra latina, 2 palavras, né? Pro e cras. Deixar para o dia seguinte. Deixar para o dia seguinte. Deixar para o dia seguinte. Há seres humanos que vivem nisso
e deixam para depois a sua conversão, quando, se fosse um incêndio na sua casa, eles se apressariam loucamente o mais rápido possível para evitar perder as coisas. E nossa alma incendiando no pecado e nós não tomamos providência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.